Ah, Evelyn, eu tento. Eu leio, mas nunca consigo lembrar daquilo que eu li. Sempre esqueço, nunca absorvo nada daquilo que eu li. Você também tem esse problema? Será que existem algumas atitudes que nós podemos ter para absorver melhor aquilo que a gente leu? Eu já posso te adiantar que sim, existem algumas atitudes que nós podemos ter para melhorar essa absorção da nossa leitura. Quer saber como? Então, vem comigo. Oi amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Quer participar dessa nossa comunidade, desse nosso grupinho aqui? É só você se inscrever nesse botão vermelho, é de graça, não paga nada. Esse é mais um Entre Livros, agora um especial de Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, que foi ontem, dia 23 de abril. Então hoje nós vamos falar sobre algumas dicas para que a gente possa absorver melhor o conteúdo do livro. Mas vamos lá ao vídeo. Não consigo absorver aquilo que eu tô lendo, o que é que eu faço? Existe uma coisa que a gente precisa primeiro ter bem clara na nossa mente. Existem tipos diferentes de livros. Por exemplo, vai ter um livro que vai ser apenas pra gente ler, pra gente se divertir, pra gente rir. Um livro de fantasia, um livro de romance. Esse tipo de livro não precisa necessariamente que a gente absorva. Isso vai ser mais natural, sabe? A gente vai ler e vai saber o que foi que aconteceu na história. Claro que vão ter detalhes que a gente vai esquecer e tudo bem, nosso cérebro foi feito para esquecer, tá? Então, existe essa diferença. Existem livros que não tem essa necessidade de a gente se preocupar tanto em absorver aquele conteúdo. Já existem outros livros, por exemplo, vou ler Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É um livro que eu quero entender, eu quero saber o que é que o autor está trazendo, eu quero lembrar das coisas que ele traz no livro, eu acho que é importante para a minha vida. Então eu vou tomar algumas atitudes que vai ajudar na absorção desse livro. Tem um outro tipo de livro que é aquele de estudo. Um livro que a gente vai estudar, a gente vai gastar mais tempo nele, então a gente vai ver cada parte devagar, a gente vai se dedicar ainda mais, vai ver outros livros associados, a gente vai fazer comparação de livros. Então a primeira coisa é essa, você precisa entender qual o tipo de livro que você está lendo. Uma segunda coisa que a gente precisa ter em mente é que cada livro tem um objetivo. Esse exemplo aqui que eu dei, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, é o título do livro. Eu já sei, quando eu olho para ele, que o objetivo do autor é me mostrar, pelo menos é o que o título sugere, é me mostrar como eu posso tomar decisões que sejam de acordo com a vontade de Deus. Esse é o tema do livro. Esse é o tema, a vontade de Deus, a tomada de decisão. À medida que eu vou passeando no livro, eu preciso o quê? Eu vou vendo como esse tema foi destrinchado nos capítulos e vou, em cada capítulo vai ter uma parte desse tema, sabe? Então, por exemplo, no primeiro capítulo aqui tem quantas vontades existem? Olá, vontade de Deus. Primeiro capítulo, quantas vontades existem? Então, nesse primeiro capítulo ele vai falar sobre as vontades de Deus. Existem várias vontades de Deus? É o que ele vai falar aqui nesse capítulo. Eu vou ler esse livro buscando justamente esses pontos centrais. Ponto central do livro inteiro e de cada capítulo. Eu já vou ler nessa intenção. Como eu posso tomar a decisão segundo a vontade de Deus? O primeiro capítulo, quais são as vontades? Existem várias vontades de Deus? Quando eu for lendo, eu sei que essas são as partes importantes desse capítulo. A partir disso, eu vou para o terceiro ponto, eu vou fazer marcações desses pontos centrais. Aqui entra o que a gente chama de leitura ativa. Ler por ler é uma leitura passiva, você só está aqui, ó, você está passivo. A leitura ativa é onde entra você vai fazer um esforço maior. E nessa de você fazer um esforço maior, você vai conseguir absorver melhor esse conteúdo. E aí entra, por exemplo, eu já sei que nesse capítulo existem pontos que são mais importantes. Eu vou ler já pensando nisso. Quando eu encontrar, eu vou marcar isso. Eu vou usar marca-texto, eu vou usar aquelas flagzinhas, isso aqui, ó. Essas flagzinhas. Eu vou sintetizar, uma coisa que funciona muito é, por exemplo, eu achei isso aqui muito importante. O que eu faço? Puxo uma setinha e sintetizo aquilo que o autor está falando, que eu vi que é ponto central, que eu vi que é o objetivo dele naquele capítulo. Eu puxo a setinha ou coloco um post-it e anoto até num caderno, se você não gosta de riscar livro.
Você pega um caderno para anotações de livros e aí, ó, no capítulo tal, isso aqui o autor traz. Faz uma síntese com suas palavras, não copia o que o autor está falando, não faz cópia de texto. Cópia de texto também é passivo, você só está transcrevendo. Não, pensa, pega a ideia que o autor trouxe e fala com suas palavras, e escreve com suas palavras, tá? Eu geralmente puxo uma setinha aqui e falo, olha, tarararará, eu sintetizo a ideia do autor. Quarta coisa que a gente pode fazer, em cada capítulo, terminou um capítulo, agora entra o nosso poder de síntese. Eu vou sintetizar o que o autor disse naquele capítulo. Lembra sobre a ideia central? Agora eu vou escrever a ideia central do capítulo e não partes por partes. Capítulo 1. Quantas vontades existem? O que foi que o autor trouxe nesse capítulo? Existem várias vontades de Deus? Vou escrever rapidinho, 5 linhas, 6 linhas, rapidinho. Poder de síntese. De novo, não é para você ficar voltando e o que foi que ele disse mesmo. Não, exercite, você acabou de ler. Acabou de ler, faça logo o resuminho daquele capítulo. Quinta coisa, converse com as pessoas sobre o que você está lendo. Gente, se a gente soubesse a importância disso para memorização, a gente fazia sempre. Então, eu tô lendo aqui, ó, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Ele inicia o capítulo falando sobre a confusão na mente dos evangélicos, né? Sobre essa questão de procurar a vontade de Deus, uma vontade que está escondida. Aí eu vou e converso, sabe aquela amiga que você sempre, se você fala todo dia, você fala, amiga, eu tô lendo um livro muito bom, do Weber Campos Júnior. Ele começa falando nesse livro que existe uma confusão no meio cristão sobre essa questão da procura da vontade de Deus, uma vontade que parece que está escondida. Você já sentiu isso? Você vai conversando com aquela amiga, coloca esse assunto na conversa, fala o que o autor conta nesse texto, fala as ideias que o autor traz, isso ajuda demais. Eu não tenho vergonha. Então, grava um áudio, só que é muito mais legal você conversar com alguém. Exercite isso, certo? Mas se não tiver jeito, você grava um áudio, você se filma falando sobre o assunto e deixa lá no seu grupinho do WhatsApp que só tem você, que eu sei que você tem. Sexta coisa, e aqui entra novamente esse poder de síntese. Tente sintetizar, resumir o livro inteiro. O que é que Weber Campos Júnior falou nesse texto? O que é que ele defendeu nesse texto? Eu posso até, não gosto muito de escrever. Fala pra você mesmo. Terminei esse livro agora. O que foi que ele falou mesmo nesse livro inteiro? Fresquinho, quando a informação ainda está fresca na sua mente. Resuma aquilo. E, gente, anote, é muito bom anotar, porque você tem ali registrado, e aí entra na 7ª dica, para você revisitar as suas anotações, revisitar os resuminhos que você fez a cada capítulo, e revisitar o resumão do livro. Isso é muito bom para realmente ficar refrescando na sua mente aquilo que você leu, aquelas informações que o livro trouxe. E 8ª dica, e não menos importante, releia livros. Não tenha medo de reler livros. Releia, você não vai estar perdendo tempo não, pelo contrário, você só vai ver coisas novas naquele livro. Sua mente vai ser lembrada de coisas que você já leu e vai ver coisas que você não percebeu na sua primeira leitura. Releia livros. Seja ele de não ficção, seja ele de ficção. Gente, é muito bom reler livros. Isso realmente... como é que fala? Fortalece não, como é a palavra? Não, massifica não, esqueci a palavra. Reforça. Isso realmente reforça aquilo que a gente já leu, reforça o aprendizado mesmo, o entendimento daquele livro. Isso é muito, muito legal. Muito legal. Então, releia livros, não tenha medo de reler livros, tá bom? C.S. Lewis mesmo diz que não pode imaginar um homem desfrutar verdadeiramente de um livro sem relê-lo. É muito importante. Releia livros. E aí, por exemplo, você não precisa reler todos os livros, mas sabe aquele que você acha muito importante? Aquele livro que você acha, não, esse livro tem informações muito importantes, coisas que eu quero realmente levar para a vida. Releia esse livro. Os outros que talvez você não queira realmente reler, mas você tem as suas anotações, vez ou outra, talvez você, naquele livro fala sobre assunto tal, fala sobre vontade de Deus, então eu já sei quais são os capítulos, eu vou ver em cada capítulo o que é que ele fala, tal, entende? E isso ajuda muito nesse retorno.
Então aí as 8 dicas para que você possa absorver melhor o conteúdo. Tem alguma dessas dicas que você já pratica? Me conte aqui nos comentários, ou se tiver alguma outra, me fale também para que a gente possa ajudar uns aos outros com mais dicas. Quem sabe a gente possa trazer um outro vídeo com as sugestões de vocês. Um cheiro, um queijo e até o próximo Entre Livros.